Olá, boa noite. São 20 horas, horário de Brasília. Eu vou começar falando bem devagarzinho até todo mundo começar a entrar, né? Hoje é um webinário sobre ginecologia emocional e a gente vai falar, vamos conversar, né, sobre problemas ginecológicos crônicos. Aqueles probleminhas que nós mulheres vira e mexe percebemos na nossa parte ginecológica, né? Já tô vendo o pessoal entrar. Boa noite para todo mundo. Eu vou começando bem devagar até o Facebook avisar todo mundo que eu já tô aqui ao vivo, tá? Então, antes de eu entrar no assunto sobre alguns problemas crônicos ginecológicos que eu vou conversar hoje. Oi, Tabita, boa noite. Eu vou pedir para todo mundo dar um oizinho e falar em que parte do Brasil do mundo está. Claro, né? Lembrando que eu tenho perguntado isso para medir a audiência e ver como vai ser a minha peregrinação no lançamento do meu livro no começo de 2018. Oi, Tatiane, boa noite. Oi, Renata, boa noite. Meiriane, Aracaju, vão colocando para mim, tá? Também, antes de começar a falar, enquanto vocês estão chegando, eu quero lembrar que para se aprofundar no tema ginecologia emocional, para que você reconheça os ciclos do seu corpo, o seu ciclo menstrual, pare com a pílula sem medo de engravidar e para você identificar quais emoções e comportamentos seus estão desencadeando doenças ginecológicas ou irregularidades no ciclo, é só você fazer parte do time de mulheres que já se aprofundou em ginecologia emocional, já conheceu o passo a passo que eu ensino no workshop. E como você vai fazer isso? Você vai acessar karime.com/workshop. O link está aqui na descrição desse webinário para você e você vai lá e vê como é que funciona o workshop, como é que você pode participar, em que momento você pode participar, tá bom? É só acessar o link. E também antes de entrar na nossa conversa, eu tô vendo todo mundo entrando. Boa noite, vocês vão escrevendo aí para mim em que parte do mundo vocês estão. Eu tô dando alguns recados e para você que quer receber os meus conteúdos sobre ginecologia emocional direto no seu WhatsApp, eu costumo gravar áudios ou mandar mensagens escritas, links, enfim, uma variedade de coisas para você ter mais autoconhecimento emocional e físico. É só cadastrar o seu número do WhatsApp no link que está aqui na descrição desse webinário também, tá? Lembrando que não adianta me passar o número aqui, né, nos comentários, porque eu não tenho como fazer o cadastro por você, nem a minha equipe, é você mesmo que tem que fazer. Tá bom? Bom, gente, hoje a gente vai conversar sobre os seguintes probleminhas ginecológicos crônicos que vira e mexe aparecem pra gente, tá? Estes são cistite, infecção urinária, vaginismo, corrimento e candidíase. Quem nunca, né, gente? Quem nunca, vez ou outra, teve esses problemas, e existem mulheres que têm um desses problemas regularmente. É como se já fizesse parte da vida delas a candidíase e o corrimento, por exemplo, que são os dois problemas ginecológicos mais comuns, sendo crônicos, tá? Então, quem nunca, né, gente? Oi, tô vendo todo mundo entrar, boa noite, tô vendo, eu tô começando a falar devagar, porque eu tô vendo o número de pessoas, eu sei que ainda sobe bem. Eu vou começar falando um pouco sobre cistite e infecção urinária. Vocês sabem qual é a diferença de um e de outro? Alguém sabe? É só escrever aqui pra mim se você sabe qual é a diferença. Eu vou explicar, tá? Mas antes eu vou contar. Tenho bexiga neurológica, inflação urinária sempre, tá, Vanusa? Tá. Eu vou explicar primeiro sobre cistite. Boa noite, Sheila. Sobre cistite e infecção urinária, tá? Eu perguntei aí se alguém sabe a diferença entre os dois, porque os dois, na verdade, são uma infecção na bexiga, né? Mas existe uma diferença. Porém, a origem emocional de ambos os problemas, como tá na bexiga, pelos grupos de mulheres com as quais eu já estudei, trabalhei e fiz, inclusive, vivências
presenciais, né, para curar a vida da mulher, e mulheres que vieram para o meu workshop, tá? E de acordo também com a medicina tradicional chinesa, com a metafísica, com a Ayurveda e com outras séries de estudos que já provam, né, que o nosso corpo só está respondendo às nossas emoções, a cistite e a infecção urinária são desencadeadas a partir de um fato que aconteceu na vida da mulher e que ela precisava chorar, extravasar o que ela estava sentindo, seja raiva, seja dor, seja uma perda muito grande, e ela não extravasou, ela não chorou tudo o que ela precisava chorar. E aí, a bexiga, que ilustrativamente é o órgão que a gente tem que libera em líquido as toxinas do corpo, todo aquele líquido que o nosso corpo não processa e que elimina também as toxinas através da urina, né? A bexiga passa o quê? A reclamar. E como que ela reclama? Em forma de infecção, em forma de cistite e infecção urinária. Eu perguntei se alguém aí sabia a diferença entre infecção urinária e cistite, tá? Eu acredito que ninguém respondeu ainda, mas na verdade a diferença, para ser bem direta, é o local da bexiga onde acontece a infecção. É só essa a diferença. O local da bexiga em que a infecção pega, tá? Então, se você é uma mulher, só para lembrar, tô vendo algumas mulheres pedindo para eu falar sobre algumas coisas. Hoje o tema são problemas crônicos ginecológicos, aqueles que vêm e voltam sempre. E eu vou falar estou falando agora sobre cistite, infecção urinária. A seguir eu vou falar sobre vaginismo, depois eu vou passar por corrimentos e por último eu vou falar de candidíase, tá? Só para vocês saberem qual é a ordem aqui do roteiro. Então, se você é uma mulher que em algum momento da sua vida viveu uma dor onde você não chorou o suficiente, você não colocou aquela emoção para fora de você, a sua bexiga está respondendo a essa emoção guardada que você não chorou, você não extravasou, né? Ela está respondendo com infecção, seja cistite ou seja a própria infecção urinária. Como é que você vai reverter isso, tá? Primeiro você vai ter que saber qual foi esse fato, tá? A maioria das mulheres conseguem descobrir qual foi esse fato. Então eu vou dar 2 exemplos que me vêm agora à mente de 2 mulheres que fizeram um workshop comigo, tá? Uma sofreu violência obstétrica num parto normal. Ela foi assim muito desrespeitada e ela viveu um trauma mesmo durante esse parto, e na ocasião ela não extravasou, né? Quando nós mulheres temos um filho, vivemos um parto, seja ele normal ou seja uma cesárea, e a gente vive algum momento, né, dentro desse momento tão importante, algum momento difícil, alguma coisa atravessada que falaram pra gente, ou não deixaram a gente ver o bebê, ou o bebê teve algum problema logo que nasceu, ou, enfim, podem acontecer milhares de situações, né? Essa mulher, ela não extravasou esse sentimento que ela teve de ser desrespeitada durante o parto. Ela sofreu uma violência física, uma violência obstétrica durante o parto. Aquilo ficou guardado por muitos anos. E o que começou a partir de então? Ela começou a ter infecção urinária crônica. Ela chegou a ter, durante um ano, 8 infecções urinárias. Isso é um número muito alto. E o que acontece? Pela medicina convencional, e realmente quando o sintoma é agudo, quando está muito grave, a gente só tem uma solução, que é tomar antibiótico. Então, uma mulher que tem infecção urinária crônica, ela vai estar sempre tomando antibiótico. Como que a gente vai mudar esse quadro? Né? Foi como eu falei aqui, primeiro tem que chegar no ponto da história da mulher onde ela não chorou, onde ela não desabafou, onde ela não colocou pra fora tudo que ela estava sentindo naquele momento, e por isso o corpo dela está respondendo com cistite e infecção urinária. Se você é uma dessas mulheres e você já sabe que ponto a sua história foi, você tem 2 alternativas,
tá? 3, né? Se você for consciente o suficiente para voltar sozinha nesse ponto da sua história e perdoar as pessoas envolvidas, ressignificar esse fato que desencadeou esse problema na sua bexiga, você vai fazer isso sozinha, né? E a partir de então, consciente de qual foi o fato e consciente daquilo que você precisa transformar em relação ao passado, e chorar agora é super importante, né? Você vai colaborar para que esse problema vá cessando, vá se reduzindo o número de vezes que você tem infecção urinária ou cistite. Se você não sabe fazer isso sozinha e você já fez o meu workshop, né? Você já está no meu workshop, eu já participou dele online, você tem à sua disposição ainda um áudio, que é uma vivência meditativa, que eu guio no encerramento do workshop, e você pode colocar esse áudio para você ouvir de novo, tá? Para você fazer a regressão desde a sua primeira menstruação e aí chegar nesse ponto onde você viveu essa dor e colocar essa dor para fora. Essa vivência, ela é terapêutica, né? Ela é meditativa e terapêutica. E você vai colocar para fora. É um caminho. Se você não tem sustentação para deixar isso vir sozinha, você vai buscar uma ajuda terapêutica, seja de um terapeuta da sua preferência ou mesmo de um psicólogo ou psicóloga. Mas qualquer problema que tem no nosso corpo começou no campo emocional e você precisa identificar, no caso da cistite e da infecção urinária, onde foi na sua história que você não chorou, não colocou para fora a sua emoção, a sua dor e a sua bexiga está gritando. Isso já vai ajudar a curar, com certeza, consciência do fato que desencadeou isso emocionalmente no seu corpo, tá? A segunda questão é: o processo de cessar cistite e infecção urinária, ele não é tão rápido, né? Você tá consciente, você faz o trabalho de ressignificar essa história, chora a dor atrasada. Mas, para você não ficar tomando muita medicação até que cesse de uma vez esse problema crônico, eu sugiro que você busque uma alternativa natural de tratamento, tá? E onde você vai encontrar? Com terapeutas de medicina ayurvédica, com terapeutas de medicina tradicional chinesa ou com profissionais que trabalham com a ginecologia natural, que não necessariamente são ginecologistas. Aliás, no Brasil eu só conheço uma de verdade, tá? Que tá no Rio de Janeiro, que é a Belside. Então, você vai buscar esse tipo de tratamento para associar ao seu trabalho íntimo, ao seu trabalho emocional consigo mesma, e isso vai cessar. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando, né? Retenho muita urina no exame, estudo, dá até 200... Vocês estão me falando que minha terapeuta, né, fala, uma cirurgia da coluna, fiquei com... Vanusa, você precisa entender, tudo isso que eu falei aqui serve pra você, né? Por que a bexiga tá retendo? Que dor que você tá retendo aí em você, que você não tá pondo pra fora? Porque é isso que ela tá querendo te mostrar, né? Eu te convido a vir pro workshop também, porque com certeza vai te ajudar a chegar no caminho, tá? Essa mulher que eu dei o exemplo, que ela ficou com infecção urinária por 17 anos, crônica, ela chegou a ter em um ano 8 vezes, ela fez o workshop presencial e o online, e ela disse que praticamente cessou as infecções urinárias dela, então fica um convite, tá? Agora, vamos falar sobre vaginismo. Vocês sabem o que é vaginismo? Vocês podem escrever para mim, antes de eu começar a falar, lembrando que hoje esse webinário é sobre ginecologia emocional, né? Eu já falei sobre cistite e infecção urinária, agora eu vou começar a falar sobre vaginismo, depois eu vou falar sobre corrimento e, por último, candidíase, tá? Então, fica aí, não sai daí, não. Antes de eu passar para vaginismo, eu quero saber se vocês sabem do que se trata vaginismo, tá? Tá, que bom, Vanusa, que você me ouviu. Tô vendo todo mundo. Quem estiver entrando, vai colocando pra mim em que lugar do Brasil ou do mundo está, tá? Por favor. Tô vendo que ninguém tá colocando aqui pra mim ainda se sabe o que é vaginismo, mas eu gostaria de saber se vocês sabem antes de eu explicar, tá? Mas talvez demore, né? Bom, então eu vou... Tá, Carol Lima, não sei, ok. Vaginismo é quando a mulher sente tanta dor na relação sexual que
porque ela não consegue ter relação. Ela não consegue ter relação com penetração, vamos dizer assim, tá? Como isso acontece? Para você entender, não é, de vez em quando eu sinto uma dor. De vez em quando você pode sentir, dependendo do período do ciclo menstrual que você pode estar, tá? Você tá mais sensível, o colo do útero tá mais sensível, ou se você tá com alguma infecção mesmo, vai arder se houver penetração, tá? Mas o vaginismo é uma dor que a mulher sempre tem. Independente do parceiro, independente da fase da vida dela, ela sempre tem. Ela tem dor na relação. Ela não consegue ter relação sexual com penetração. E isso, gente, bloqueia a vida sexual da mulher por completo, né? Porque não dá pra ter a vida toda, né? Sexo sem penetração? Dá. Mas e se essa mulher quer ter filhos? Né? E se ela está com problema, se ela está com dor sempre na relação sexual, é porque ela tem um problema e a gente precisa olhar para isso. O vaginismo, ele tem uma única causa, que são traumas ligados à sexualidade. Então, as mulheres que desenvolvem vaginismo tiveram alguma situação no passado, durante uma relação sexual e que não foi bacana. E aquilo causou o quê? Uma trava nela. Ela simplesmente, inconscientemente, não gosta de sexo, não quer fazer sexo porque foi traumática a experiência dela. Isso pode ter sido desencadeado num abuso sexual, tá? Não necessariamente com penetração, mas um abuso, né? Foi com o dedo, foi com algum objeto, enfim, não importa como. Tá? Ou ela tinha tudo bem na vida sexual dela e de repente ela teve um parceiro um pouco mais agressivo, tá? Ou mesmo pelo parceiro ela foi estuprada, porque sim, quando nós fazemos sexo sem querer e o outro está nos obrigando de uma forma violenta, não é porque ele é teu marido ou teu namorado que ele não está te estuprando, ele está te estuprando, tá? Que fique claro isso. Então, a única forma da gente reverter o vaginismo é mesmo com ajuda psicológica e terapêutica. Por quê? Porque essa mulher vai ter que trabalhar a situação traumática que ela viveu no sexo para que ela veja o sexo de uma outra forma, porque o sexo é saudável, é bem-estar, faz bem, nos dá prazer. O sexo é tudo de bom. Mas, geralmente, na nossa cultura, a gente sempre aprende que o sexo é sujo, é errado, ele é mal visto, ele é um tabu. E a gente não pode viver plenamente a nossa sexualidade, especialmente nós mulheres, né? Claro. Então, o vaginismo é desencadeado por um trauma emocional ligado ao sexo. Essa mulher viveu um abuso ou viveu uma relação muito traumática sexual e, sem querer, inconscientemente, ela acabou dando um comando para o corpo dela, onde sexo é ruim, dói, não é bacana. E mesmo que ela esteja com um parceiro legal, com um parceiro amoroso, com alguém que a respeite, as células dela, e principalmente o útero, a parte sexual dela, recebeu essa mensagem de que entrar algo ali é doloroso. E aí, naturalmente, cria-se o vaginismo, que torna o sexo doloroso. A saída é ajuda psicológica mesmo e terapêutica. Não tem outro caminho, porque não existe nenhum tratamento natural para isso. O único tratamento é voltar no ponto dessa relação que desencadeou isso, para que você possa olhar para essa história de uma outra forma, perdoar a pessoa envolvida, conversar com você mesma, quebrar as suas crenças, as suas impressões erradas sobre o sexo e trazer um novo olhar sobre a sexualidade. Ok? Bom, oi Luísa, endometriose pode explicar? Endometriose tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, tá? Onde eu falo sobre miomas e endometriose. Hoje eu tô falando sobre problemas crônicos ginecológicos, lembrando, para qualquer uma de vocês que chegou aqui agora no webinário, eu já falei sobre cistite e infecção urinária e acabei de falar sobre vaginismo. Se você chegou agora, o replay vai ficar disponível depois, é só você assistir. E agora, a seguir, eu vou falar sobre corrimento.
E por último, candidíase. Mas agora, eu quero... Oi, Viones, eu vou falar por último a candidíase, tá? Eu quero lembrar vocês que a Karime, ela não dá... ela não tem como curar esses problemas por vocês. O meu trabalho é apontar qual a origem emocional para que você faça o seu trabalho interno, íntimo e pessoal e tenha autonomia para reverter. Por isso eu dou quais são as características emocionais e comportamentais que a mulher tem em cada um desses problemas crônicos ginecológicos. E sim, oriento que se você precisar de algum tratamento para cuidar disso, paralelo à sua consciência de qual foi a emoção, o fato, o trauma que desencadeou o problema, tá? Você consegue reverter, tá? Do que se trata o aprofundamento em ginecologia emocional, mulheres? Por que eu ofereço o workshop? Porque o workshop, ele tem um caminho onde, se você não tem a mínima ideia de como fazer isso sozinha, eu te dou lá, né? Lá eu pego na tua mão e faço um passo a passo com você, e não sou só eu que pego na sua mão, porque logo que o workshop termina, você já entra numa rede de mulheres, tá? Nós já somos mais de 200 mulheres que fizemos o workshop, e a gente tem um grupo fechado no Facebook, onde a gente troca figurinhas, se apoia, conserva essa sororidade feminina e onde a gente tira dúvidas, a gente compartilha experiências todas ligadas a essa descoberta que o workshop oferece, descoberta e autonomia. Se você quer conhecer o workshop, o link tá aqui na descrição do webinário, é o karime.com/workshop. Entra lá depois, dá uma olhadinha em tudo, tá? E vem fazer parte desse grupo de mulheres. Vem se curar. Vem ganhar autonomia, vem fazer as pazes com a sua menstruação, vem entender como é que funciona o nosso ciclo e quantas informações de autoconhecimento a gente tem nele, tá? É transformador. Nesse link também você vai ver depoimentos de mulheres que já participaram. Você não precisa ter problema ginecológico para participar. Basta você querer ter autoestima, autoconfiança e amor próprio. O workshop já é para você, tá? Bom, vamos lá então. Agora eu vou dar sequência, mulheres que estão entrando agora. Eu já falei sobre cistite, infecção urinária e vaginismo, tá? No replay você pode ver depois se era um dos assuntos do seu interesse. Mas agora eu vou passar para corrimento. Gente, bom, deixa eu contar uma coisa a meu respeito. Até quase 6 anos atrás, eu tinha corrimento direto e eu achava que era normal, né? Porque ele não piorava, né? Então, assim, ele não tinha aquele mau cheiro horrível de algo infeccionado, mas ele tinha um odor, sim, eu sabia que era dele. E ele convivia comigo, meu amigo do peito, meu parceiro, meu corrimento estava sempre ali, né? Eu fui me dar conta de que isso não era normal depois que eu passei pelo meu processo de querer entender meu corpo e entrar em todo esse universo ginecológico, terapêutico e medicinal e emocional, né, que virou a ginecologia emocional. Eu fui entender que aquilo não era normal. Então, se você tem um corrimento crônico, por mais que ele não piore, que ele também seja o seu parceiro, ele era igual ao meu, ele nunca piora, mas ele nunca some. Eu quero te dizer que isso é um sinal. Isso é um sinal de que você está num ritmo aceleradíssimo na sua vida e enfrentando no seu dia a dia situações de estresse que nunca cessam. Mulheres que estão no setor corporativo, tá? Que trabalham no dia a dia, que têm que lidar com diversas situações, que são multifuncionais, todas nós somos, né? Tem que cuidar do trabalho, trazer resultado no trabalho, cuidar da casa, cuidar dos filhos, enfim. Mulheres que têm que cuidar de tudo e que não estão cuidando de si mesmas, têm corrimento crônico, tá? Então, como é que você vai reverter isso? Você vai ter que se enxergar no meio dessa bagunça, minha amiga. Né? Se o seu trabalho tá estressante, se o seu trabalho tá difícil,
tá na hora de reavaliar isso. Se você tá tendo embates nos seus relacionamentos diariamente, seja no seu trabalho, dentro da sua casa, com a sua família, ou nos seus ciclos sociais, você vai ter que parar e olhar para isso. Porque esse corrimento é uma resposta do seu útero, né? Como se o seu útero tivesse ali passando mal com essa situação. E aí ele vai soltando aquela baba, né? Literalmente uma baba, o corrimento. Ele pode não ter cor, ele pode ser um pouco amarelinho, ele pode não ter um cheiro muito forte, mas corrimento direto é um aviso do seu útero de que você precisa parar no meio dessa bagunça e olhar para você, colocar o que é prioridade para fazer na sua lista de tarefas. E o principal, onde está você? Cuidar de você na sua lista de tarefas. O meu corrimento, que era meu amigo do peito e que convivia comigo direto, acho que desde os 16 até os 30 anos mais ou menos, ele só cessou depois que a minha vida mudou. Que o meu trabalho mudou, que o meu ritmo desacelerou, que os meus relacionamentos mudaram, que a minha forma de ver o mundo mudou e que eu olhei para mim. Corrimento é, em resumo, um pedido do seu útero para que você tenha amor próprio e autoestima. Cuide de você, tá? Porque isso não é comum. É uma resposta do seu útero, ok? Bom, Fabiana, essa foi para mim, bateu tudo. Tá, é assim mesmo. O corrimento, gente, tô vendo o que vocês estão falando. É isso aí, tá? Agora, eu falei que eu fiquei bom tempo sem, agora eu voltei a ter. Agora eu voltei a ter corrimento. Por quê? Porque eu estou numa maratona, né? Eu tô escrevendo um livro e eu tenho um prazo para isso. Eu tenho que manter todo o meu conteúdo online para vocês. Eu tenho que cuidar de todas as alunas do meu workshop. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho marido, eu tenho casa, sou eu que cozinho todos os dias, eu cuido de várias tarefas na minha casa. Então, o meu útero tá falando. Karime, olha um pouquinho para você. Estou, sim, reorganizando a minha rotina e olhando para mim. Hoje foi um dia que à tarde eu tirei full. Falei, não vou escrever, o livro vai me aguardar, não vou cuidar de nada da casa, vou cuidar de mim. Até porque hoje é o meu primeiro dia de lua, meu primeiro dia de menstruação e o corpo pede recolhimento, né? Então, cuide de você. Corrimento é um pedido de pare, olhe para você no meio dessa bagunça, desse ritmo desenfreado, porque eu, útero, estou te dando um sinal. Ok? Vamos lá. Revaldir, eu já falei sobre infecção urinária, depois eu só assisti o replay. Lembrando que se você chegou aqui agora, seja você, não tô falando só para cistite, infecção urinária e vaginismo já foram falados, depois você assiste no replay. Corrimento, acabei de falar, tá? Quero lembrar também que se você ainda não tá na minha lista de transmissão do WhatsApp, eu mando conteúdos, tá? Por áudios ou escritos pro seu WhatsApp. É só você cadastrar o seu número num link que tá aqui na descrição desse webinário de hoje, tá bom? Quero lembrar também que eu mandei um desafio, né, para todo mundo que tá em todas as minhas listas, seja da Viver com Leveza, que é desenvolvimento humano, seja da ginecologia emocional. Eu lancei um desafio sobre meditação. Nós vamos meditar durante 21 dias por 5 minutos. Eu mandei a meditação que eu guio para todo mundo, né? Se você quer fazer parte desse desafio e transformar sua vida através da meditação, são só 5 minutos diários, mas não pode interromper. Só você dar um oizinho se você já tá na minha lista de transmissão, que você quer, aliás, se você entrou de ontem para hoje, né? Que você quer receber a meditação e fazer o desafio também. Amanhã a gente vai pro terceiro dia. Não, hoje foi terceiro dia. Hoje foi terceiro dia, tá? Bom, vamos falar agora sobre candidíase. Acho que é o que tá todo mundo mais esperando, né? Bom, a candidíase, gente, é uma coisa chata e incômoda. E dependendo do grau dela, ela não só coça como arde, né? Alguém aí já teve aquela candidíase de querer enfiar a unha e rasgar lá de tanto coçar?
né, é duro, né? E como que a gente tem o hábito de recorrer, né? Eu tinha, sempre com creme vaginal. Se o sintoma é agudo, se você tá com muita coceira, com muita vermelhidão, tem que pegar o espelhinho e olhar a vulva. A gente não é ensinado a olhar, a gente tem que se conhecer. Pega um espelhinho e olha lá pra ver se tá tudo ok, tá? Porque às vezes a gente tem um problema ali, leva tempo pra descobrir porque a gente não tá olhando. E pode ser uma mancha, pode ser uma verruguinha que tá querendo te mostrar alguma coisa, né? Então, a candidíase, ela sempre vem depois de uma descarga de estresse. Já reparou? Volta a fita lá da sua vida, né? E veja, no dia em que você teve uma discussão estressante, pumba, ela apareceu. Depois que você teve uma notícia ruim, que você não soube lidar com ela, pumba, candidíase apareceu. Depois do fim de um relacionamento onde você não está conseguindo aceitar, pumba, candidíase vem. A candidíase é resultado de uma descarga de estresse alta, tá? Eu já falei em outros vídeos, quando eu era uma mulher louca no mundo workaholic, setor corporativo, jornalista e tudo mais, eu tinha candidíase direto. Porque eu vivia em embates, vivia passando situações estressantes, né? Hoje eu não tenho mais. Eu tive uma alguns meses atrás, depois de uma discussão com meu marido, e foi na lata, assim, foi super estressante. A gente não discute com tanta frequência, mas naquele dia houve uma discussão muito difícil. Eu fiquei muito brava, ele também, e pumba, candidíase apareceu. Como que você vai reverter? Você não tem como evitar passar estresse, né? Você evita viver estresse quando você já vive com leveza, quando você medita, quando você tem consciência que algumas coisas são como são, ou que o mundo não vai acabar depois daquele fato, né? E isso tem um tempo. Só que geralmente a gente viver um estresse é algo incontrolável, porque a coisa acontece e você reage com o estresse, né? Às vezes a gente não consegue prever. Então, a gente não tem como evitar o estresse também. Então, evitar a candidíase não teria como, a não ser que você tenha mudado completamente a sua vida, esteja super conectada com a sua espiritualidade, com o seu eu, com a aceitação, vamos dizer assim, tá? Mas eu quero dizer que existem tratamentos naturais para candidíase, que é melhor do que ficar colocando sempre o creme químico dentro do canal vaginal, né, mulheres? Eu conheço, sim, tratamentos naturais, mas eu não posso passar, porque eu não sou especialista e eu não tenho como acompanhar você nesse tratamento, tá? Então, quem oferece tratamentos naturais? De novo, medicina ayurvédica, é só você buscar um terapeuta que trabalhe com ayurveda. Ginecologia natural, né? Existem manuais de ginecologia natural, profissionais que trabalham com ginecologia natural e medicina tradicional chinesa, tá? Isso evita que você fique usando o creme, já que não dá para evitar tantas situações de estresse que podem desencadear a candidíase, tá? Agora, uma coisa é certa, se você é como eu, né, tem uma história como a minha, que você já viveu uma vida bem mais atribulada do que você tem hoje, embora a minha esteja hoje, né, mas o peso da minha vida mudou, né, leve, mesmo com tantas atribuições, você já percebeu que o seu corrimento antigo não existe mais e que a candidíase não aparece com tanta frequência quanto deve aparecer hoje, tá? Isso é nítido. Se você já teve esse antes e depois da sua vida, você vai perceber, né? E você pode relatar aqui pra mim, porque agora que eu tô concentrado no que eu tô falando, eu não leio tanto que vocês estão falando. Antibiótico causa candidíase? Boa pergunta, Rê. Antibiótico pode baixar a imunidade, porque é uma medicação muito forte, né? Então o organismo tenta trabalhar para elaborar aquela medicação, porém antibióticos em determinados casos é necessário, sim. E aí baixa a tua imunidade e naturalmente se baixa a tua imunidade, qualquer contratempozinho já pode se tornar um grande estresse na leitura do seu corpo e pode sim ocasionar candidíase. Eu quero falar uma coisa super importante para vocês, mulheres. Quando nós estamos conscientes
de que tudo que o nosso corpo mostra, tudo que o nosso corpo ocasiona em doenças e irregularidades, é porque está começando nas nossas emoções, né? Nos nossos sentimentos mal processados. E o útero é o principal receptor, é uma bússola comportamental que nós temos. Então, se você é uma mulher que não tem útero mais, é de extrema importância que você saiba o que ocasionou a retirada do seu útero, né? Ah, ele estava cheio de miomas, tá, mas o que emocionalmente ocasionou esses miomas, tá? Ah, eu tinha muita endometriose e isso complicou, eu tive que tirar. O que ocasionou essa endometriose? Lá no meu canal do YouTube tem um vídeo que fala sobre miomas e endometriose e vai dar uma ideia para você das causas emocionais. Porque se você não cuida do que ocasionou o problema que fez com que o seu útero fosse retirado, alguma parte do seu corpo vai começar a gritar depois. O nosso útero, mulheres, ele é muito importante porque ele responde na hora. Sem ele lá, são outros locais internos que vão começar a absorver essa dor, esse problema. E pode levar mais tempo para você descobrir. E se levar mais tempo para você descobrir, pode virar algo realmente grave, que emocionalmente, voltando na história, vai te ajudar, mas que você pode precisar de um tratamento bem intensivo para curar. Então fica a dica, ok? Uma outra coisa muito importante, tá? Que eu quero dizer. Quando a gente tem consciência do quanto o nosso ciclo menstrual é poderoso em nos dar autoconhecimento, que nós somos várias mulheres no mês, a gente usa melhor cada fase a nosso favor. Então, por exemplo, eu estou na fase da anciã, eu estou no meu inverno. O que é isso? Eu tô na minha lua, na menstruação, e o corpo pede recolhimento, então eu me recolho, tá? E agora eu tenho diversas sensações, né? Então, assim, hoje eu tô no primeiro dia. Então, hoje eu tive enxaqueca, então eu já sei de onde vem a minha enxaqueca. A minha enxaqueca vem sobre o processo mental acelerado que eu tive no último ciclo. Por isso que a minha cabeça tá pesando agora, né? Porque eu tive uma atividade mental muito acelerada, muita coisa para resolver, para pensar, para fazer nesse ciclo que terminou. E agora eu tô com sintomas pré-menstruais, né, e menstruais de enxaqueca, tá? Eu sinto também um cansaço nas pernas, muito grande hoje. Como eu tenho esse autoconhecimento da ginecologia emocional, eu sei que as minhas pernas doerem é uma resposta das minhas andanças, das minhas viagens, do quanto eu tenho trabalhado viajando, de quanta coisa eu tenho feito fora da minha casa. As minhas pernas estão pedindo pausa, literalmente, é uma ilustração do meu corpo para isso, tá? Estou sentindo muito calor, como se eu estivesse na menopausa. Então, como eu tenho esse autoconhecimento, eu sei que... Por que eu tô tendo calor de menopausa durante a minha menstruação? Porque eu sou o tipo da mulher que muitas vezes eu quero as coisas do meu jeito, né? Como as anciãs, como as mulheres mais velhas, mais experientes e mais sábias, que também são resistentes muitas vezes em mudar de opinião ou em aceitar outra forma das coisas serem feitas. Então eu tô tendo sensações de uma mulher anciã, de uma mulher mais velha, de uma mulher que vive a menopausa. E quero lembrar que a menopausa não é uma fase ruim, não é o fim da fertilidade, da libido da mulher. A menopausa é o ápice da sabedoria da mulher. Mas isso eu explico depois, tá? E isso eu explico também lá no workshop. Então, se você quer saber, entender a ler tudo que você tem de autoconhecimento através do seu ciclo, como eu te dei exemplos aqui. Então, por exemplo, eu estou numa fase em que eu evito reuniões de trabalho. Porque eu estou pedindo recolhimento e porque se eu tiver que falar algo para alguém, eu vou falar algo atravessado. Como uma pessoa mais velha fala mesmo, sem se importar com o que os outros vão pensar. Então, eu evito esse tipo de conversa. Eu uso isso a meu favor, tá? Então, cada fase, você tem comportamentos diferentes. E esses comportamentos, você aprende no workshop, você entende quais são as suas fases e depois você organiza a sua agenda de acordo com as suas fases.
o que te reverte em muito mais negócios, em muito mais disposição, e muito mais sucesso nas suas mudanças de atitude e nos seus relacionamentos. Quer ter esse autoconhecimento? Clica no link que eu coloquei aqui, karime.com/workshop, e entende como tudo isso funciona. Ok? Bom, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Bom, eu tô vendo muitas coisas assim, picadas, eu não vou conseguir responder tudo, mas depois... Oi, Angélica, tem orientação sobre menopausa? Sim, no workshop eu falo sobre a menopausa, tá? E existe até uma explicação emocional. Por que algumas mulheres têm uma menopausa muito sofrida e por que outras vivem a menopausa plenas completamente, né? Isso tem a ver com a ideia que a mulher tem sobre menopausa. E a maioria das mulheres hoje tem ideias negativas sobre a menopausa, porque o sistema faz com que nós nos sintamos velhas, acabadas, sem libido e no fim da nossa vida sexual quando a menopausa chega. E não é nada disso. As mulheres que têm conhecimento ancestral e que sabem o que realmente a menopausa significa, elas aceitam a menopausa e vivem com muita leveza, plenitude e inclusive vivem o sexo sem precisar de lubrificante. A libido tá altíssima como se fosse de uma moça. Isso não muda. Então, as situações que você vive na menopausa têm a ver, sim, com o conceito que você tem sobre ela, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, quem quiser meditação tem que se cadastrar. Se não recebe meus conteúdos por WhatsApp ainda, se cadastrar no link que tá aqui, tá? E quando se cadastrar, tem que mandar um oizinho lá e pedir. Falar, olha, eu quero a meditação. Tá? Que você recebe meditação. Mas amanhã, porque hoje a pessoa que cuida do WhatsApp, que é a Vivi, já encerrou as atividades. Dizem que a síndrome do intestino irritável é basicamente emocional. Gente, tudo no corpo é emocional. Você concorda? Claro, tudo no corpo é emocional. Até o câncer é emocional. Tudo é emocional. Não tem nenhuma doença que comece no corpo. A doença começa no campo emocional que a gente tem e o corpo só reage. É isso. Qualquer problema de saúde que nós venhamos a ter, até pra gente pegar uma gripe, a gente tem que estar com o emocional desestabilizado. Porque o emocional desestabilizado baixa a resistência e o vírus chega. Se fosse possível uma pessoa viver 100% feliz, sempre pra cima, sempre aquela coisa impossível, né? Se existisse um ser assim, sempre tudo bem, tudo leve, tudo ótimo, sem nenhum estresse, sem nada, essa pessoa nunca teria problemas de saúde. Nunca. Agora, todos nós conhecemos diversas pessoas, né? Sabe aquela pessoa que vive com doença? Então, ela vive reclamando de tudo, né? Ela vive no papel de vítima da vida. Ela tá sempre pra baixo, ela tá sempre deprimida, né? E aí, obviamente, ela vai começar o quê? A desencadear um problema atrás do outro. E aí, quando ela desencadeia um problema atrás do outro, ela acha que é o problema, é a doença que deixa ela pra baixo, mas não é. Tudo começa do lado emocional. Fiquei pra baixo, desencadeei algo, né? Mas tem pessoas que gostam de sempre estar doente. Gostam, eu digo, estão acostumadas a reclamar, estão acostumadas a chamar a atenção das pessoas porque estão doentes. Porque se eu estou doente, todo mundo olha pra mim. A pergunta é, você quer que sintam pena de você ou você quer que te admirem? Se você quer que sintam pena, é isso, continua na vítima. Se você quer que te admire, bota essa força pra funcionar e se cura, né? É por aí. Bom, eu vou olhar todas as perguntas assim que terminar a live, aliás, esse webinário, tá? Deixa eu ver aqui. E as grávidas, quando não temos o ciclo menstrual? Marina, as grávidas vivem na chamada lua cheia. Tá? A lua cheia tem um significado. Eu tenho mulheres grávidas que fazem workshop, muitas inclusive no presencial, até porque você não vai ficar grávida para a vida toda, né? Vem fazer workshop, mas você tá na fase da lua cheia, que é uma fase linda, por sinal, eu já vivi, tenho muitas saudades. Açúcar piora a candidíase e o calor da menopausa? Açúcar piora tudo. Açúcar é o maior veneno que tem nos supermercados, veneno industrializado, químico e refinado, tá? Sai fora do açúcar, não é bom pra gente pra nada. Você é favorável aos suplementos de vitaminas como a D e C?
Depende. Depende. Vitamina D eu precisei tomar durante a minha gestação, por um cuidado, né? Sou a favor se tá em déficit. Aí você tem que repor. Mas até para uma vitamina estar em déficit, é porque algo no seu campo emocional não vai bem. Tudo, tá? Karime, quanto aos bebês que adoecem, eles não têm referência de mundo para canalizar a energia no corpo, certo? Certo. Isso já vem de outro lugar. Isso vem ou da gestação ou vem de gerações anteriores, tá? Mas aqui não é o assunto, então não vou entrar tanto nisso. Mas só para ter uma ideia, tem um caso nessa turma 3 do workshop de uma mulher que ela tem problemas desde a infância, físicos, e depois da primeira menstruação só problemas. Ela vive há 15 anos com problemas ginecológicos. Eu nunca tinha visto um caso assim, mas a gente viu e eu sugeri alguns cuidados terapêuticos para cuidar de gerações anteriores, porque eu tenho certeza de que não foi ela que desencadeou tudo isso desde a infância, pela questão que você mesma colocou. Ela era uma criança para desencadear tanta coisa. Então, eu, particularmente, pela minha experiência, pelo que eu vi, pelo que eu vivi, pelas coisas que eu já tive que curar em mim, vejo que isso já vem de gerações anteriores. Ela só herdou isso, tá? Bom, gente, eu acho que eu falei bastante, né? Eu falei sobre cistite, infecção urinária, vaginismo, corrimento e candidíase, quais são as origens emocionais. A cada 15 dias eu faço um webinário sobre ginecologia emocional com algum assunto diferente. Então, na próxima semana eu faço live sobre desenvolvimento humano e depois eu volto com ginecologia emocional. Se você quer ter esse autoconhecimento, né, entender o seu corpo e principalmente ganhar autoestima, autoconfiança e amor próprio, que é o resultado do workshop, além de todo o autoconhecimento que você ganha, né, tudo aquilo que você aprende, é só vir fazer o workshop. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer a todas vocês por estarem aqui comigo, interagindo. Eu vou olhar todos os comentários depois, tá? Tem muitos vídeos no meu canal do YouTube, é só buscar Karime lá, que você vai ver, tem um playlist só sobre ginecologia emocional. Eu falo sobre TPM, sobre ciclo menstrual, falo sobre miomas e endometriose, falo sobre a síndrome dos ovários policísticos, enfim. Uma série de conteúdos gratuitos para você ter cada vez mais autoconhecimento e aprender a ter autonomia e fazer a sua própria leitura sobre a sua vida como mulher, sobre o seu útero, os problemas que você desenvolve e sobre o porquê de você estar tão sem autoestima, sem amor próprio e sem autoconfiança. 3 As que eu dou de bonificação, de bônus no workshop. Você ganha um método para desenvolver e firmar a sua autoestima, autoconfiança e amor próprio através de práticas, ok? Um beijo no coração, muito obrigada, boa noite a todas vocês e nos vemos em breve, ok?